Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Eu já fui fazendo o meu sinal aqui imediatamente, porque eu me preocupo com a nossa inclusão, não é? Essa aula, ela é feita para todos e para isso eu tenho aqui uma nova intérprete que no momento eu esqueci o nome da nossa nova Mari. Karen. E aí, minha gente, essa é a nossa nova intérprete linda, maravilhinda que temos aqui conosco. A memória da professora Adriana falhou no primeiro momento que ela falou o nome. Mas é assim, não é, minha gente? Essas coisas ocorrem na nossa vida, faz parte. Mas nada de desespero. Eu nunca estou sozinha, estou aqui com a professora Camille Borba, aqui do meu lado, não é? Ela vai falar com vocês daqui a pouco, mas a nossa aula, ela tem como tema texto teatral. E é interessante, não é? Porque vimos oralidade escrita e falamos bastante sobre a oralidade, a importância da escrita. E agora eu vou começar a falar com vocês sobre a composição do texto teatral. Mas antes de começar a nossa aula, a professora Camille vai dar aquele alô cheio de beleza para vocês. Olá, lindezas, tudo bom? Sexto ano, espero que vocês estejam animados para a aula de hoje, porque olha, texto teatral, uma delícia. Como vocês sabem, eu sou Camille Borba, este é o meu sinal. E eu estou aqui no chat para tirar dúvidas, para conversar. Me contem curiosidades, fofoquinhas, tirem suas dúvidas, deem biscoitos a essa professora incrível de língua portuguesa. Eu vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, na altura dos ombros, pretos. Tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado. Hoje eu estou sentada em frente ao computador, usando uma farda laranja e animadíssima para conversar com vocês. Então, até breve, porque com certeza eu vou ter muita coisa para falar nessa aula. Um beijo. Isso, professora Camille, temos bastante coisas interessantes para falarmos nesse dia. E antes de iniciar assim falando sobre a composição do texto teatral, eu gostaria de falar, não é, esta frase aqui, né? Lembrar a importância de estarmos atuando no palco da nossa vida. Então, eu gostaria de lembrar da importância deste mês, que eu gostaria de abrir assim a importância de você falar sobre isso e vivenciar tudo isso os 365 dias do ano, não é? Então, Setembro Amarelo, na composição aí desse cartaz, tem destacado em vermelho se amar, não é? Então, esse é o momento de refletirmos a importância de nos amarmos, não é? De estarmos amando a nós mesmos. Então, atuando no palco da vida, nós temos atitudes que são assertivas e temos atitudes também que representam erros. E no meio de toda essa atuação, nós não podemos deixar de nos amarmos, não é? De estarmos assim, nos abandonando. É hora de cuidar de nós mesmos. Isso é muito importante. Então, quando você está atuando aí como ator principal, porque você, sexto ano, você que faz parte dessa turma do sexto ano, você é o ator, a atriz principal no palco da sua vida. Então, vamos cuidar de nós mesmos, dançando, jogando, não é? Abraçando, não é? Os nossos amigos e amigas, nossos pais, aquelas pessoas que estão ao nosso redor que nos quer bem, não é? Nós devemos retribuir com um abraço, não é? Vamos nos alimentar bem, comer aquilo que nos faz bem e aquilo que às vezes é considerado como lixo, mas é gostoso e você gosta de comer, coma. Então, se você vai estar feliz, então você deve comer, não deve abusar, não é? Daquilo que nos faz mal.
Mas seja feliz, cuide de você, cuide das suas emoções nesse dia. Evite, não é, se autodepreciar, né? Olhando no espelho e se achando, não é? Nós ouvimos tanto essa palavra assim, horroroso, estou horrorosa. Não está, não. Você é lindo, você é linda, você é maravilhoso, maravilhosa, não é? Você tem as suas características próprias e é uma pessoa única nessa vida. Então, vamos vivenciar o dia de hoje dessa forma, com essa motivação, sem se autodepreciar, sem se entristecer tanto, não é? Então, vamos nos cuidar, cuidar das nossas emoções. Não vale, não é, o automutilamento, não vale, não é, se estressar ao extremo, não é, perder totalmente o controle das emoções. E as nossas emoções, elas precisam também serem educadas. E aí precisamos diariamente pensar sobre isso e nos autoeducar. Essa decisão ninguém pode tomar, não é? O profissional da área de psicologia nos ajuda, os nossos pais tentam, não é, causar um bem em nossa vida e às vezes também não, vocês podem dizer assim, meu pai e minha mãe não estão me ajudando, não é? Minha professora nesse momento que eu me descontrolei não me ajudou, não é? Você pode pensar assim, seu responsável, sua responsável, só que tem algo que nenhum desses personagens no palco da vida pode fazer por nós. É decidir estar vivo, continuar vivendo. Então, vivencie um momento de tristeza, de alegria, sabe? Que vai vir na sua vida. Então, viver é um misto de emoções. Só que as emoções não podem nos destruir. Então, elas servem para nos construir, não é? Então, nós nos destruímos e nos reconstruímos todos os dias. Então, vamos reconstruir, vamos recompor essas emoções, vamos recompor a nossa aprendizagem da vida e também da língua portuguesa. Então, agora, nós vamos começar a falar sobre texto teatral. Mas antes, vou repetir novamente, atue no palco da sua vida, tá bom? Porque eu estou fazendo isso aqui. Professora, um adendo aí também, que é Sim. importante a gente lembrar que é tudo bem pedir ajuda. E vocês são muito novinhos, então vocês podem pedir ajuda para alguém que vocês confiem, seja um parente, seja uma professora, um professor, um amigo. Só peçam ajuda se precisarem, viu? De verdade, não tem problema nenhum pedir ajuda, tá? É isso. Esse lembrete da professora Camila é muito importante, não é? Porque esse é um tempo onde estamos nos isolando e é um momento também onde precisamos nos reeducar em pedir ajuda, não é? Quando for necessário. Peça ajuda, chegue perto de alguém e peça ajuda, mas nunca deixe de pedir ajuda por orgulho, por medo de ser julgado, julgada, tá? Deixa essas coisas de lado e corre em busca de manter a sua vida, né? Manter o seu bem-estar. Então, fica aí a dica e vamos seguindo. Então, na aula de hoje, estudaremos o texto teatral. Antes de ser apresentada uma peça teatral, não é? Sempre tem um roteiro, sempre tem um texto planejado para ser executado. Vamos falar sobre isso hoje, pessoal. Então, o que é texto? Texto é uma entidade concreta, realizada materialmente e corporificada em algum gênero textual. Não é? Então, temos diversos gêneros, não é, professora Camille? Com certeza. E o texto teatral é mais um desses gêneros. Então, os gêneros textuais são textos materializados e encontrados em nosso cotidiano. Professora Adriana, lembrando, né, que a gente acaba se comunicando sempre através dos gêneros. Sim. Aqui mesmo estamos em uma aula que é um gênero. Pois né? é, professora. Quando a gente vai dar uma dica para alguém, ensina uma receita, outro gênero. Quando a gente escuta um podcast, um gênero. Quando a gente está na rua e vê um outdoor, um cartaz, vários gêneros. Então, os gêneros textuais, eles estão ao nosso redor o tempo inteiro.
Eles podem ser textuais e orais, né? Isso, professora. Isso. E eles interagem, não é? Isso, no E nos mundo. ajudam nessa interação cotidiana, minha gente. Então vamos naturalizar cada dia mais o aprendizado da língua portuguesa, porque ela está aí, é maravilhosa e estamos aqui para falar sobre ela, tá? Então vamos juntos, acolham com carinho a língua portuguesa, por favor. Isso é muito importante. Então, eles representam características sociocomunicativas definidas por seu estilo, função, composição, conteúdo e canal de propagação. Então, como a professora Camille, né, expressou antes, estamos o tempo todo convivendo com gêneros. E aí, esses textos, né? Que são gêneros textuais. Então, eles servem para nos ajudar e cada um deles tem as suas características próprias, não é? Nessa função sociocomunicativa, pessoal. Cada um tem sua composição, seu estilo, não é? Então, vamos aprendendo sobre o texto teatral hoje. Então, conceituando o texto teatral. O texto teatral é um texto literário, não é? Normalmente constituído de diálogos entre os personagens. Os textos teatrais são destinados a serem ensinados e não apenas lidos. Então, o texto teatral ele tem sua composição, mas ele é escrito para serem ensinados, não é? Nunca os textos teatrais são feitos para apenas serem lidos. O segundo passo, o segundo momento é a encenação, não é? Em um teatro. E aí, vocês gostam de teatro? Eu amo teatro e espero que vocês, né, também curtam e tenham a oportunidade de vivenciar, não é? Diferentes peças teatrais. Então, esses textos teatrais, eles podem ser tragédia, não é? Onde tem aquela situação difícil, né? Onde todo mundo fica ali naquela tensão que vai acontecer, como vai ser finalizada essa história, não é? Geralmente o texto teatral ele é composto com situações que culmina, não é? O forte mesmo ali é a tragédia. A comédia, não é? Então, todos os elementos até as vestes, a maquiagem dos autores é para nos fazerem rir. O texto teatral ele é composto, não é, com todos os elementos para nos fazer rir, dar muitas risadas. Então é maravilhoso assistir uma peça, não é? Teatral de comédia. Então é lindo, é maravilhoso. Se você nunca curtiu, comece a curtir, não é? Estamos precisando dar boas risadas, né? Está assim em um ambiente muito agradável, né? E às vezes a gente pode, no momento, nem estar nesse ambiente agradável, mas a gente pode tornar, né? A mudança pode começar em nós, tornar esse ambiente mais agradável. Vamos fazer isso? E então, falando dos textos teatrais, também suas características, não é? Nós temos aí o texto teatral, que é o drama, não é? Então, o drama, ele traz também, tem sua composição, geralmente, o cenário não é assim como o da comédia. Já muda, não é? Toda fala ali é composta, tem outro tipo de composição, e as cores que é trabalhada também é diferente, não é? Da comédia. O texto teatral, ele é composto por dois tipos. Vamos ver agora. Texto principal é aquele que contém as falas dos autores. Ele pode ser escrito como monólogo, não é? Só uma pessoa falando. Ou diálogos, não é? Diálogos entre duas pessoas, três pessoas ou mais pessoas. Texto secundário, né? O texto, nós vimos aqui antes, não é? O texto principal, não é? Aquele que contém a fala dos autores, ele pode ser escrito como monólogo, né? Uma só pessoa, ou diálogos entre várias pessoas, não é? Ou várias equipes ali dialogando, não é, professora Camila? Isso.
E o texto secundário a gente chama geralmente de rubrica, né? Que são, na verdade, instruções para encenar. Então, vai dizer, a personagem Adriana posicionará-se à direita da mesa. E aí isso ajuda a compor visualmente a cena para que se atinja o objetivo do autor, né? Do dramaturgo, que é como a gente chama o autor de teatro, né? Do drama, é o dramaturgo. Então, esse texto secundário, ele é muito, ele é muito importante porque ele é um guia, né? Já que é um gênero escrito, em especial em diálogos. E Sim. aí você não tem um dos elementos essenciais do romance e dos outros gêneros narrativos, né? E literários, que é a parte da ambientação, a descrição. Aqui não, o texto ele é mais curto, né? Ele é mais formado por diálogos e tem essas orientações. E aí ajuda, inclusive, as pessoas que gostam de ler teatro, que sou eu, por exemplo, a imaginar como é que ficaria ali aquela composição. Vocês percebem, pessoal, a beleza Oh, de mulher. alguém que está vivenciando aquilo que gosta? É maravilhoso. Então vamos lá, minha gente. Então, o texto secundário já foi aí explicado. Então, em uma peça teatral, né, existe ali, não é, uma composição de dois textos. O texto que vai ser ensinado e o outro texto que guia, não é, como se fosse o roteiro para todo aquele acontecimento. Então, vocês percebem a importância de cada profissional de sua área ali dentro, atuando, não é? No palco da sua vida. Vamos lá, gente. O texto teatral compõe-se, lembrando que toda vez que a gente errar na leitura, a gente tem que voltar e ler novamente, não é? Sem desespero. O texto teatral compõe-se também em sua estrutura de listagem inicial das personagens, não é? Dos personagens, informações sobre a estrutura externa, do local da apresentação. Então, tudo isso deve ter nesse texto, não é? Informativo. Porque o teatro, não é? Cada teatro, em diferentes lugares, tem a sua estrutura, sua própria estrutura. Então, essa pessoa que organiza, que tem essa função, ela deve deixar claro, não é? Nesse texto secundário, as atuações dentro desse cenário. Então, a indicação sobre o cenário e guarda-roupas das personagens, não é? Então, deve ser informado ali onde eles irão encontrar todo aquele aparato, né, para aquele figurino. Então, isso é muito importante, minha gente. Indicação sobre movimentação das personagens no palco, não é? O jogo de luz, né? Toda aquela movimentação que fica belíssima. Olha, eu também, Camila, eu sou apaixonada por esse momento, né? Vivenciei poucos momentos no teatro, mas nós temos que incentivar, né, os nossos alunos a desejarem vivenciar uma peça teatral, porque é maravilhoso. Professora, eu tive muita sorte, porque meu pai Isso. gosta muito, e aí ele me levou desde muito cedo. Então, para mim, sempre foi algo natural, né? Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Então, Isso. assim, se vocês puderem, conseguirem ir ao teatro, é uma experiência incrível, única, interessantíssima. Você vê um palco vazio e de repente ele cria uma história, assim. E aí eu lembro que muito criança, uma das primeiras peças que eu vi foi Os Saltimbancos. Já viu, professora? Só o anúncio, Ah, a muito bom. propaganda. Interessante. Então é importante pensar sobre isso, minha gente, porque às vezes tem uma peça teatral, né, ao ar livre, é liberado para o público, é gratuito, e nós não vivenciamos isso. Então vamos passar a vivenciar mais, né, as peças teatrais que nos é proporcionada. Quando não temos recursos para estar lá assistindo, não é? As peças teatrais que são pagas. Então, vivenciem isso, pessoal. Então, o texto teatral divide-se em exposição, apresentação dos personagens e antecedentes da ação. O conflito, não é? Que é o conjunto de fatos que fazem a ação progredir. O
o desenlace, não é, que é o desfecho dessa ação dramática. Quanto aos personagens do texto teatral, eles podem ser protagonistas ou personagens principais, personagens secundárias, não é? Como figurantes também, não é? Tem aqueles secundários que estão ali, tem os figurantes e tem aqueles que são os atores, não é? Principais, os personagens principais naquela peça. Quanto à intenção do autor, o texto teatral pode ser modalizador, quando distingue o mal do bem para mostrar que o bem sempre vence, não é? Então, ele tem uma modalidade. O lúdico, aquele que gera um entretenimento, não é? A diversão, que quer realmente causar o riso. Então, crítico em relação à sociedade do seu tempo, não é? Tem essas peças teatrais também. O didático, quando ele transmite o ensinamento. Então, vamos ver agora todas as características, não é? Que foram estudadas dentro do texto, não é? Da peça teatral, vivenciada, planejada, não é? Auto da Compadecida, não é? Do dramaturgo Ariano Suassuna. Então, eu acho que essa peça teatral que se transformou em filme é muito conhecida por todos nós. E ela tem esse texto, não é, principal e esse texto secundário, que é pensado, tem elementos ali que são elementos que eu falei na aula de hoje. Então, Ariano Suassuna, ele nasceu em 1927, não é? Faleceu em 2014, foi um escritor brasileiro, escreveu o Auto da Compadecida, sua obra-prima, foi adaptada para a televisão e para o cinema. Sua obra reúne, além da capacidade imaginativa, seus conhecimentos sobre o folclore nordestino. Foi poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo, professor e advogado. Então, esse menino, Ariano Suassuna, era muito inteligente, não é mesmo, minha gente? Então, personagens do Auto da Compadecida. Chicó, quem não conhece, não é? João Grilo, o padre, não é? Major Antônio de Moraes. O texto teatral é didático, não é? O texto dramático, aí na peça de Ariano Suassuna, é a trágico comédia. Então, é interessante, não é, pessoal? Nós estamos lembrando de uma peça teatral também que se transformou em um filme que tem esses elementos e conseguimos assim identificá-los. E o que é trágico-comédia? Trágico-comédia é a junção de elementos, que é o trágico com o que é cômico, o que nos faz rir. E eles estão vivenciando ali uma história que não é muito legal. Eles não estão ali abastecidos de tudo que eles precisam, não é, ali no sertão. Mas eles conseguem vivenciar o momento difícil de forma mais cômica possível. Pelo menos eu amo o Auto da Compadecida. E também sou assim apaixonada, não é, por essa pessoa que se eternizou, que é Ariano Suassuna. Então vamos praticar agora o que estudamos. Então, de acordo com o gênero que estudamos, texto teatral, Auto da Compadecida, responda qual foi a intenção do autor ao criar a peça. Qual foi essa intenção dele? Então, já deixa aí, nem deu tempo aí deixar vocês ficarem pensando, não é? Então, a intenção deles, o conteúdo de hoje, ele foi tão vivenciado e foi tão falado que não tem como errar, não é? A resposta, não é? Então, os elementos que foi usado, a intenção dele foi utilizar na peça os elementos da trágico-comédia, não é? Ele uniu, não é, esses dois elementos. Então, nossa aula ela está chegando ao fim. E aí, professora Camille, vamos nos despedir dos nossos alunos? Vamos. Queria deixar um beijo para a Sabina aqui, que estava participando do nosso chat. Entre no chat, gente, faz uma diferença. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre Ariano Suassuna, vocês podem jogar no YouTube Ariano Suassuna, e tem diversas palestras dele, é muito divertido ouvi-lo. Então, quem sabe, né, seja uma porta de entrada aí para vocês na vida do teatro. Isso. Um beijo, gente, até a próxima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Então, isso mesmo, professora Camille, vou lembrar mais uma vez. Talvez a sua vida esteja sendo um drama, não é? Esteja sendo trágica, mas que tal transformá-la em uma comédia? Transformar a dor em aprendizado, em alegria, em vida. Então, vivencie o seu dia da melhor forma possível. Atue no palco da sua vida. Um beijão, pessoal. Até a próxima.